algumas políticas elas não são fáceis de implementar. Né? Uma política, ela está bem consolidada, vai aí 5, 10, 20 anos. Né? Eu sempre dou o exemplo do SUS, que é uma política hoje que está com 25, 26 anos mais ou menos. E ainda carece de muita melhoria, né? Apesar de já ter tido vários avanços. E uma das políticas que eu queria citar aqui, que ela ainda é uma política nova, que é uma política de 2012, é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. E essa política, que é de 2012, do Decreto 7747, ela coloca no seu terceiro eixo, e eu gostaria de ler aqui para vocês, um eixo de proteção de áreas, unidades de conservação e terras indígenas, a fim de promover a recuperação e conservação da agrobiodiversidade e dos demais recursos naturais essenciais à segurança alimentar e nutricional. Ou seja, aqui a segurança alimentar ela não é tratada só enquanto uma comida dentro do prato para comer. Ela é o território demarcado, ela é o território estruzado, né, sem ocupantes não indígenas, e aquele território protegido, tanto na sua fauna, na sua flora, como a proteção contra a violência, né, e o garimpo, enfim, essas violações dentro das terras indígenas. Nós chamamos, né, às vezes, de determinantes sociais. Isso, né? A segurança alimentar ela tem vários determinantes sociais e nós entendemos que a FUNAI, muitas vezes, ela é responsável por esses determinantes sociais, seja, né, na demarcação da terra, ou seja, ainda na garantia da posse plena dessas terras para os povos indígenas. Eu queria resgatar aqui também o relatório da FAO de 2014, que ele fala do estado da segurança alimentar e nutricional. Isso é só para entender como a PEC realmente vem na contramão de tudo que vem sendo discutido. Ele coloca nos seus parágrafos assim: um dos determinantes básicos de segurança alimentar que constitui um desafio histórico e persistente no Brasil é o acesso à terra. O fortalecimento da reforma agrária e a demarcação e regularização de terras e povos e comunidades tradicionais constituem mecanismos estruturantes de combate à fome e à desigualdade entre as populações de maior vulnerabilidade. Trata-se de processo conflituoso e demorado. E a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída em 2012, deve contribuir para avançar essa agenda. Mas se torna-se extremamente difícil avançar na agenda quando nós temos, né, um Congresso colocando a votação de uma PEC que vai exatamente dificultar ainda mais o acesso à terra e por si só, né, a segurança alimentar dos povos indígenas. Eu queria citar aqui também algumas ações e políticas, enfim, que estão sendo feitas, muitas em parceria com o MDS, com o próprio MDA, como, por exemplo, o selo indígena e também o certificado de produtos indígenas. Por que citar isso, né? Porque isso também são os povos indígenas contribuindo com a segurança alimentar de toda a população brasileira. Né? Hoje, o Brasil possui um certificado de um produto que é 100% indígena e orgânico. Né? A maioria das produções dos indígenas são produções orgânicas. O companheiro aqui, o Terena, acabou de citar, né, Lucas, sobre quanto esses agrotóxicos isso está entrando na nossa alimentação. E as terras indígenas, né, elas em grande medida retiram isso do mercado. Né? Por quê? Porque não tem, são alimentos orgânicos e a criação desses selos de produtos e o incentivo e o fomento a essas políticas também é um passo que fortalece a comunidade indígena, porque gera renda dentro dessa terra também, né? Ela também ajuda na mesa de todos os outros brasileiros, porque são produtos que são comercializados e que temos a plena certeza que são livres desses agrotóxicos. Seria a comida de verdade no campo, né, na mesa, mas também com produtos indígenas, né, de origem indígena. Enfim, há uma série de outras políticas sendo implementadas, como o acesso à água, né, os indígenas são prioridades dentro do programa, a gente vem conversando isso em várias instâncias, mas entendemos também que é difícil operacionalizar isso de uma maneira muito ágil.
da necessidade, que a gente sabe que existe de acesso a essas políticas, são políticas muitas vezes que são difíceis de serem implementadas, porque dependemos de municípios e de Estado, né? E muitas vezes alguns municípios são, né, contra a questão indígena e estados também. Vide aí tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acho que eu não preciso falar muito disso aqui com vocês.